Olá, aluno! Olá, aluna! Sou a professora Estela e voltamos com mais uma aula de redação. Hoje vamos estudar o módulo 6 e vamos aprender um pouquinho sobre tipos de textos. Então, me acompanhe. Tipos textuais. Como já vimos, a linguagem é toda e qualquer forma de expressão, como gestos, cores, sons, palavras, etc. É por meio da linguagem que nos comunicamos. Também vimos que a linguagem pode ser verbal ou não verbal. A linguagem verbal pode ser escrita ou falada. O texto é a representação escrita ou verbal do conteúdo a ser transcrito, lido ou visto, com a intenção comunicativa. Então, qual é a primeira característica que a gente percebe no texto? É que existe a intenção comunicativa, certo? Então, eu posso transmitir essa informação para você através de um texto verbal ou de um texto escrito, certo? O que é o texto verbal? É o que a gente está fazendo aqui, é o que você está me ouvindo falar. É essa informação transmitida oralmente. E o texto escrito é o que a gente lê, é o que você acompanha aí na sua tela, as letras, a formulação gramatical, certo? Então, pessoal, só que tem mais uma coisa aqui. O texto, ele também pode ser visual, que é o que você está vendo ali. Ele pode ser transmitido, lido ou visto, ou seja, tem uma informação também visual presente nos textos. Vamos estudar daqui a pouco. Os textos podem ser de vários tipos, os quais apresentam características e finalidades. Temos aí algumas figuras, né, que você também tem no seu livro. Então, preste atenção nessas figuras. Eu tenho aí os símbolos, né? Tenho cartas e convites, tenho um manual e eu tenho uma charge, certo? Vamos entender quais tipos textuais são esses. No meu primeiro desenho, na minha primeira imagem, são símbolos que está escrito aí. Quais símbolos são? São placas de sinalização, né? Então, tenho aí a placa pare, eu tenho uma placa que indica que eu tenho uma mão só na pista, certo? Eu tenho uma outra placa oposta que explica que são as duas direções, né? Eu tenho duas mãos aí nessa pista, não estacione e vire à direita, certo? Eu não consegui entender o que essas placas elas querem me dizer, exatamente a informação que elas querem me passar, ou seja, isso é um tipo de texto não verbal que a gente já viu lá nas outras aulas, certo? E é um tipo de texto transmitido visualmente, certo? Eu olho, interpreto e sei o que a informação que ela quer me passar. Nas cartas e convites, eu também compreendo que é o que é uma forma de comunicação, como a gente viu lá nas primeiras aulas, à distância, certo? Ou seja, eu envio cartas para quem está distante, eu envio convite também para quem está distante, né? Hoje não mais, porque com o avanço da tecnologia a gente faz isso hoje virtualmente, através das redes sociais, né? Então vamos lá. A minha próxima imagem é um manual, certo? De lavagem de mãos, correto? A próxima aí é uma charge e esta figura, qual é a informação que ela quer me passar? Né? Eu tenho aí um vaso de plantas, o globo terrestre em cima dela, uma florzinha ou coisa assim do tipo, e um regador molhando o planeta, né?
para que essa árvore cresça. Ou seja, você pode entender essa informação de várias formas, né? Uma das informações que você pode entender a partir dessa charge é que temos que cuidar do planeta, né? Temos que reflorestar, cuidar da árvore, da natureza, e que se você cuidar dele, você regar com carinho, né? Ele vai crescer, ele vai evoluir. Tem a puxada mais ecológica, né? Vamos cuidar do nosso planeta, da nossa vegetação, da área verde, certo? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide, depois a gente volta aqui. Nesse slide, você tem aí uma notícia, né? Um cachorrinho, né? Vamos ler aí. O cachorro Tintim, que ficou popular no começo de janeiro após ter sido abandonado 2 vezes em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, teve sua guarda temporária cedida a uma família na semana passada. O animal possui deficiência nas 2 patas dianteiras e ficou quase por 1 mês sob a tutela da prefeitura da cidade. Nesse período, recebeu mais de 10.000 solicitações de doação, incluindo Patrícia Pilar, Tata Werneck e estrangeiros. Para o cachorro não correr o risco de cair nas mãos de pessoas sem condições de cuidar dele, o secretário de Proteção Animal de São Leopoldo, Anderson Ribeiro, conta ao EMAIS que entrevistou alguns interessados para definir quem seria o novo tutor do pet. Então a gente tem aí uma reportagem, né, um artigo informativo da redação, né, Estado de São Paulo, e tem a data, o horário, tudo certinho aí. Então a gente entende que isso é o quê? Uma notícia. A gente vai para mais um slide, daqui a pouco a gente volta nesses aqui novamente. Então vamos lá. Nesta unidade estudaremos os tipos de textos narrativo, descritivo e dissertativo. A ideia desse módulo é você reconhecer os tipos textuais presentes no nosso dia a dia, certo? Então vamos lá. Texto narrativo é um tipo de texto em que são contados fatos ou fenômenos ocorridos em um determinado tempo e lugar, com a participação de personagens. Texto descritivo é caracterizado pela apresentação de características e elementos que constituem seres vivos, objetos, processos ambientais, paisagens e outros elementos passíveis de descrição. Texto dissertativo tem por objetivo informar, esclarecer, expor ideias, persuadir, argumentar com o leitor de forma clara, coesa e objetiva. Prestou atenção? Nós aqui vamos trabalhar 3 tipos de textos. Existem mais alguns, mas no momento a gente só vai trabalhar esses, tá bom? E mais à frente a gente vai aprender os elementos de cada tipo, para que serve, o emprego deles. No momento a gente vai só aprender a identificar os tipos desses textos, certo? Então vamos lá. No primeiro texto, o narrativo, nós temos aí algumas informações, que é um texto em que são contados fatos ou fenômenos ocorridos em um determinado tempo e lugar e tem a participação de personagens. Automaticamente, você entende que o texto narrativo, se eu tenho um fato e eu dependo de um espaço e do tempo, ou seja, é um texto contado em uma ordem cronológica, envolve os lugares, ou seja, eu vou colocar esses personagens no espaço e num tempo onde
esse fato aconteceu. Me compreendeu? Desculpa. Texto descritivo. Sua característica é descrever, né, a apresentação de elementos como seres vivos, objetos, processos, ambientes, paisagens e outros elementos que podem ser descritos. Ou seja, o texto descritivo é exatamente o que o nome dele faz, certo? Ele vai descrever tudo que a gente consegue ver. Eu posso descrever o meu quarto, eu posso descrever a minha casa, o meu ambiente escolar, eu posso descrever o meu passeio, um episódio natural, né? Qualquer situação passível de descrição está enquadrado no texto descritivo, certo? E o texto dissertativo, ele tem por objetivo informar, esclarecer, expor ideias, persuadir, argumentar com o leitor de uma forma clara, coesa e objetiva. Ou seja, isso significa o quê? Todo texto que tem uma base informativa tem a proposta, né, de expor ideias, você falar o que você pensa, o que você acha, a questão de conflitos de ideias, né, você discutir essas ideias, argumentar, né, perguntar, indagar, sendo de uma forma clara, que faça sentido e de uma forma direta, está dentro de um texto dissertativo. A gente tem aí mais elementos envolvidos nesses 3 tipos básicos, tá? Que a gente vai ver um pouco mais à frente. No momento, vamos começar a identificar esses 3 textos. Então, vamos voltar lá no nosso primeiro slide com a figura, certo? Voltamos aqui, né, novamente com esse slide, e agora que você sabe a base do que eu te falei sobre os 3 tipos textuais que estudamos nessa unidade, vamos compreender esta leitura. Como a gente já falou, a minha primeira figura aí são placas de sinalizações, certo? Então vamos lá. Qual é a ideia, como eu já falei anteriormente, das placas de sinalização? É instruir. Ele me transmite uma informação instrutiva, ou seja, ele me informa, por exemplo, na placa da sua esquerda, né, que tem uma seta só apontando para cima, que eu tenho aí uma via de uma mão só, certo? Então, eu vou trafegar nessa pista, nessa rua, nessa avenida, sabendo que todos os carros estão indo num sentido só. Na sua placa que você acompanha à direita, ele já está me dando uma outra informação. Eu tenho as 2 vias, uma em sentido oposto da outra, ou seja, é como se fosse você indo lá para São Gonçalo, né? Que você pega um trânsito indo para um lado, um fluindo para um lado e o outro voltando no sentido oposto, certo? Eu tenho aí os 2 sentidos. Ou seja, eu já te falei que é o quê? É um texto visual, ou seja, eu tenho aí uma linguagem não verbal. E qual seria a tipologia desse texto? É um texto de instrução, certo? Ele está me instruindo. Olha, aqui tem carro indo em sentido norte e carro voltando em sentido sul. Aqui não pode estacionar. Vire à direita aí na próxima, porque não tem mais rua à sua frente. Pare, certo? Então, tenho aí uma linguagem não verbal, certo? Com o tipo de texto, o que? Descritivo. Eu estou descrevendo, certo? Eu tenho também aí o manual,
que você está vendo aí, que é a instrução de lavagens, como lavar a mão, que cai muito bem. Você dá uma olhada aí, prestar bastante atenção nessa instrução aí de lavagem de mãos, né? Porque com esse vírus aí a gente tem que sempre estar com as mãos bem limpas, tá? Então, o manual também é um tipo de texto. Você tem aí o auxílio de linguagem verbal, certo? E da linguagem não verbal, ou seja, eu conto com o auxílio das figuras, né? Dos movimentos da mão, como você tem que fazer, e abaixo eu tenho a escrita me dizendo como deve ser feito. Esse texto também é um texto descritivo, ou seja, ele me transmite informação. Eu estou te descrevendo o que tem que ser feito, o que deve fazer, como estou te instruindo, certo? Então agora vamos para a figura da carta e dos convites. Bom, quando eu escrevo, eu estou falando com uma pessoa que está longe, um ente querido meu, né? Eu estou exprimindo sentimentos, talvez sugerindo coisas, né? Contando situações. Ou seja, quando a gente normalmente está escrevendo, aí a gente volta lá, né? Eu estou transmitindo informações, eu posso estar persuadindo, eu posso estar argumentando. Então eu tenho aí o tipo de texto dissertativo, certo? Isso a gente vai usar muito, muito mesmo, né? Na parte de redação, quem faz aí Enem, vestibular, usa muito essa base de texto, né? Normalmente a banca pede textos dissertativos, então isso aí é bom a gente ficar muito ligado nisso daí. Na charge, você também tem um texto dissertativo, pois a informação que se quer passar através dessa charge é de uma sugestão, uma persuasão, uma argumentação. Vamos cuidar do nosso planeta, né? Para a natureza crescer forte, sadia, né? A gente tem aí a carinha mimosinha do globinho, né? Um sorrisinho lindo na cara. Então, a ideia é o quê? É uma sugestão, né? Vamos preservar a natureza, certo? Próximo slide aí, eu tenho a notícia, certo? Então, a gente falou lá que o texto narrativo, eu tenho personagens, certo? Ele é narrado, né? Eu tenho o elemento do narrador, que isso a gente vai ver mais para frente, quando a gente começar a trabalhar esses tipos de textos, aprimorando esse conhecimento. Eu tenho um espaço, eu tenho o tempo envolvido nisso. Então, se você ler novamente esse artigo de notícia, você vê o quê? Que eu tenho o personagem, que é o Tintim, né, o cachorro. Eu tenho as pessoas que quiseram adotá-lo, as pessoas, os antigos donos, maus donos, né, que abandonaram esse bichinho tão bonitinho, né, tão indefeso, né. Eu tenho o local, ou seja, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e eu tenho o tempo. Ele te amostra, né? Ele foi abandonado 2 vezes, ou seja, e vai aí contando essa história de uma forma cronológica. Você trabalha com espaço, com tempo, com personagens, ou seja, aqui eu tenho um exemplo de texto narrativo, certo, pessoal? Então, espero que você tenha compreendido, né, os 3 tipos de texto que a gente viu aqui. Você tem atividades no seu livro, tá bom? Fica para você atividade das páginas 68 e 69. Vamos ler, né? Tem bastante leitura ali no seu livro. Leia com atenção.
assista esse vídeo para você compreender isso, que isso é muito importante, certo? Pessoal, até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau!